Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o artigo publicado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro na Folha de São Paulo, que gerou, inclusive, de certo modo, contendas no campo da própria direita. Afinal, muita gente questionou como que a Folha de São Paulo permite que o Jair Bolsonaro publique algum tipo de artigo que, de alguma maneira, dê ali espaço a discussões em defesa ou em ataque à democracia. O Bolsonaro publicou no último domingo um artigo lá na Folha de São Paulo intitulado "Aceitem a Democracia", e que, além de mentiras e desinformações, ele basicamente diz que a esquerda ataca muito a direita, mas nós que somos antidemocráticos, o que nós fazemos quando tem ali, por exemplo, derrota do nosso campo para a direita? A gente sempre ataca o vencedor. E isso, na verdade, é uma grandíssima mentira do senhor Jair Messias Bolsonaro, porque nós do campo da esquerda não atacamos ninguém da direita quando vence a eleição dentro do campo democrático, porque a gente respeita a democracia. Basta lembrar o que aconteceu no pleito agora de 2024, onde lá em Fortaleza o Leitão venceu a eleição e o senhor Alexandre Garcia, que é ele mesmo, né, representante ali da ditadura do Figueiredo, disse que deveria se ter a recontagem dos votos em Fortaleza, porque em todos os lugares no Brasil que alguém ligado à direita ou à direita bolsonarista venceu a eleição, foi correto, foi democrático, a urna eletrônica funcionou, mas em Fortaleza, porque o famoso raspa-caneco lá do Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro, como o pessoal brincou aqui no Nordeste, o André Fernandes, perdeu a eleição, aí se teve fraude. Tem de se pedir a recontagem de voto, a gente tem de dar um golpe de Estado, ou como aconteceu em 2022, não é, Bolsonaro e Folha de São Paulo? Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, e antes mesmo da corrida eleitoral começar, ele já estava atacando as instituições de Estado, atacando o TSE, atacando o STF, atacando a eleição brasileira, e mais grave ainda, na minha análise, inclusive também, organizando um golpe de Estado, que a gente está vendo a Polícia Federal descobrindo informações, tanto coletadas em aparelhos eletrônicos do Mauro César Cid, como documentadas também pelo próprio senhor Jair Messias Bolsonaro, como aquela famosa reunião que aconteceu em 2022, onde estavam presentes membros das Forças Armadas, o senhor General Heleno, o senhor Felipe Barros, deputado bolsonarista, e que a gente conseguiu entender ali como é que foi gestado esse ovo ali que culminou com a tentativa de golpe de Estado e com tudo que aconteceu no 8 de janeiro. A matéria aqui diz que a extrema-direita está avançando muito no mundo, está avançando muito no Brasil. Ele não usa o termo extrema-direita, mas a referência que ele faz à extrema-direita, já que ele se diz alguém de direita ou de centro-direita, a gente sabe que o Bolsonaro nunca foi de centro-direita, ele sempre foi um cara ligado à extrema-direita. E essa informação não é muito verdadeira. Basta ver, por exemplo, que em alguns lugares do mundo a gente está começando a ver ali o recuo da extrema-direita, como aconteceu, por exemplo, na alteração que se teve recente no parlamento, ou melhor, no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. A gente também tem um caso aqui agora do Brasil da eleição de 2024, que apesar de o resultado não ter sido tão bom quanto eles imaginavam, para o campo da esquerda, surpreendeu eles, né? Porque eles imaginavam que a direita bolsonarista conseguiria fazer quase 2.000 prefeitos pelo PL, e isso e aquilo, conseguiu um quarto do que eles planejavam. Eles queriam ter 2.000 prefeitos, conseguiram ter cerca ali de 510 prefeitos. As prefeituras ligadas à esquerda aumentaram em número de cadeiras, o Partido dos Trabalhadores voltou venceu a eleição à capital, lá em Fortaleza, né? Evandro Leitão foi eleito prefeito de Fortaleza. O Bolsonaro conseguiu derrotas em locais que ele contava muito com a vitória, como aconteceu em Curitiba, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu em Belo Horizonte e como aconteceu também em Goiânia. Carlito, mas São Paulo o Bolsonaro perdeu? Perdeu. Bolsonaro apoiou o Pablo Marçal, ele não apoiou o Ricardo Nunes. Quem venceu a eleição em São Paulo foi o mercado financeiro, a grande mídia e o governo do estado de São Paulo, que se uniram para eleger o Ricardo Nunes contra o Guilherme Boulos. Então esse papo de que a gente precisa respeitar a democracia, nós, né, do campo da esquerda, precisamos aceitar a democracia, e que o Bolsonaro tem trazido para essa discussão, é só uma grandíssima balela. A única coisa, por incrível que pareça, que eu concordei aqui nesse artigo, quem diria, né, que eu iria concordar com alguma coisa que supostamente foi escrita pelo Bolsonaro. Eu tô dizendo supostamente porque quem lê o artigo vê claramente que não foi o Bolsonaro que escreveu aquele artigo, tá ok? É muito vocabulário ali para ele saber escrever, tá ok? Então quem leu claramente consegue perceber que não foi ele que escreveu. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que ele fala do fato de como a direita tem conseguido criar ali novos nomes com uma certa frequência, né? Cada eleição surge um novo nome forte da direita.
E ele fala isso e é verdade, né? A direita, se você pegar as eleições de 2018, 20, 22 e 24, eles conseguiram em vários lugares do Brasil consagrar ou consolidar novos nomes ligados à direita bolsonarista. Em São Paulo, por exemplo, a gente viu lá o Forjado da Guerra sendo eleito, a gente viu o Adrilles sendo eleito, a gente viu a Zoe Martínez sendo eleita. Em outros lugares a gente viu outras figuras também ligadas ao bolsonarismo sendo eleitas. A gente viu o Abílio Brunini ser eleito prefeito de Cuiabá. E no campo da esquerda a gente teve sim o surgimento de alguns nomes, o Rick é um dos nomes, a Erika Hilton é um dos nomes que a gente tem desde 2022 pelo menos também, 2018, 20, 22 pelo menos. A gente tem aqui em Sergipe a Linda Brasil, a gente tem a Natália Bonavides, a gente tem o Guilherme Boulos, a gente tem outros nomes, mas é em uma proporção menor. Isso é um ponto que eu acredito que a gente poderia realmente começar a se atentar. Por quê? A gente precisa começar a pensar em produzir, digamos assim, políticos para o campo da esquerda. Pegar pessoas que atuam na militância, pegar pessoas que atuam na luta, que entendam como é que funciona a discussão política no campo relevante da discussão diária que a gente precisa fazer e que é necessário e que a gente está fazendo, inclusive, aqui também. Mas entender que a gente precisa trabalhar esses nomes para cada pleito. Aumentar o número de representantes nas prefeituras, aumentar o número de representantes nas câmaras de vereadores, aumentar o número de representantes nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, na Câmara Distrital, para que a gente consiga bater de frente com a extrema-direita. Nesse momento, por exemplo, a gente está com a discussão aqui da tal pauta, da tal PEC para reduzir a carga horária de trabalho da famosa jornada 6x1, que é o indivíduo que trabalha 6 dias na semana para folgar um dia, e geralmente é o dia que ele tem para fazer tudo da vida dele, né? Ter lazer com a família, estudar, resolver coisa na rua se ele precisar. Então ele não tem praticamente vida, ele basicamente vive pro trabalho. Tanto que o projeto que desencadeou tudo isso, né? Que inclusive é encampado pelo Rick, que foi eleito vereador, chama-se VAT, né? Que é a vida além do trabalho. A gente precisa ter tempo para estudar, para se capacitar, para ter lazer, para cuidar da saúde, tanto física quanto mental, e não acontece isso por conta da rotina de trabalho que é muito puxada. E desta vez, inclusive, por incrível que pareça, nós conseguimos mobilizar a discussão no campo da esquerda, independente de a pessoa concordar ou discordar com as pautas defendidas por todo o campo da esquerda, mas é uma pauta que uniu a esquerda. Aí vem a extrema-direita e coloca 2 pautas aí na internet jogada do nada. A primeira, uma PEC que quer tornar crime acusar alguém falsamente de ser nazista, sendo que a lei já estabelece que falsa comunicação de crime é crime, denunciação caluniosa é crime, calúnia é crime, difamação é crime, dependendo do que você vai falar para essa pessoa, atrelando ela a esse movimento, né? E também a discussão agora da PEC do estupro 2.0, que a Carol Detoni quer pautar, um projeto, se não me falha a memória, do Eduardo Cunha, onde as pessoas da esquerda estão mordendo a isca. Não mordam a isca, meus amigos. Eles querem tirar o nosso foco da discussão do fim da jornada 6x1, para que a gente vai falar sobre a PEC 2.0 do estupro, para que a gente vai falar sobre essa ideia de crime para quem supostamente seja nazista ou não. Tudo isso já é caso pacificado. A questão da PEC do estupro 2.0 já é pacificado. A questão de tornar crime acusar alguém falsamente de ser nazista também já é pacificado. Já existe um entendimento legal que você não pode acusar alguém de ser um criminoso, de cometer um crime sem ter cometido o crime. E eu tô vendo muita gente fazendo vídeo, perdendo tempo em relação a isso. Não percam tempo. A matéria do Bolsonaro que está na Folha de São Paulo surpreendeu muita gente. Eu até estava vendo alguns articulistas dizendo que a Folha errou ao não ter dado, por exemplo, ali a resposta correta ao que deveria ter sido feito, que deveria ter sido tido um ponto ali, um editorial criticando ponto a ponto do que o Bolsonaro falou, porque a própria Folha foi vítima do que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer. Eu queria lembrar para vocês, meus amigos, que a Folha faz parte de toda a engrenagem que ajudou a levar o Bolsonaro para o poder. Não é muito difícil pesquisar sobre isso. A Folha de São Paulo foi utilizada pelo Michael Schellenberg, pelo Glenn Greenwald, pelo Elon Musk para atacar o Estado Democrático de Direito, o STF, o ministro Alexandre de Moraes, para reviver o Bolsonaro politicamente, e não deu certo. Então eu acho que ou é altruísmo demais da esquerda imaginar que a Folha é um jornal democrático que respeita a discussão política dos campos antagônicos, ou é inocência demais. Eu prefiro imaginar que é inocência demais, porque não é só altruísmo não, porque geralmente as pessoas de esquerda são altruístas, mas eu não acho que é só altruísmo não, tá? E o que mais me surpreende, né, é um questionamento que eu me fiz ao ver esse material do Bolsonaro na Folha de São Paulo. Seria o Bolsonaro agora um comunista porque estaria escrevendo na Foice de São Paulo? Ou seria a Foice de São Paulo um veículo aliado ao que a gente chama de neofascismo, como a gente sempre soube que foi?
Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso. Compartilhe esse vídeo se você puder. Se inscreva no canal da Revista Fórum, deixe o seu like também. E até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!